estamos de volta com as meditações, reflexões sobre o livro de Marcos, o capítulo 1, e nós observamos que o livro de Marcos ele foi escrito especialmente para os romanos. O objetivo do livro de Marcos era fazer com que os romanos entendessem as boas novas de salvação. E então, nós vemos no início do capítulo, já versículo 1 até o 11, Marcos identificando a Jesus e qualificando-o, denominando-o como servo de Deus. Então, nós vemos no capítulo 1 e o versículo 1, ele já dizendo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós já entendemos ali que Marcos está chamando a atenção dos romanos para que eles vejam que o Filho de Deus se torna servo e vem ao mundo para dar a sua vida em prol dos romanos, em prol daquelas vidas que estavam ali sequiosas de salvação. Então, na identificação de Jesus, nós vemos aqui as testemunhas que fizeram ali o seu ato, de testemunho em consideração em relação ao Evangelho. E uma das primeiras testemunhas nós vemos aqui que é o próprio João Marcos, o autor do livro, que já enfatiza que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio servir ao mundo. E nós vemos também um segundo testemunho, que é o testemunho dos profetas, o profeta Isaías, o profeta Malaquias. Então, Malaquias 3, capítulo 3, versículo 1, já está nos mostrando o testemunho de Cristo Jesus. E Isaías, nós vemos no capítulo 40 e o versículo 3, também já falando do Mestre amado. Então, ali, Marcos já evoca os testemunhos anteriores à existência de Jesus. Os testemunhos verdadeiros, no qual tem se cumprido agora em Jesus Cristo, o servo de Deus. Nós vemos também uma terceira testemunha, que é o próprio Batista, que ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava João Batista testemunhando de Jesus, além também de ter cumprido a palavra, batizando-o nas águas. E nós vemos, falando do batismo, nós vemos então outra testemunha, que é o Espírito Santo, que desceu como em forma corpórea de uma pomba, para testemunhar verdadeiramente que Jesus Cristo era o servo, Filho de Deus. E finalmente nós vemos outra testemunha importante, que é o próprio Deus, que falou ali no momento do batismo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus Pai testemunhando, então, da divindade de Jesus Cristo e do seu objetivo, que era salvar a humanidade. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele tinha e ainda tem testemunhas que estão verdadeiramente com o objetivo de divulgar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho santo. Então, nós podemos observar que eu e você somos testemunhas também de Jesus e podemos divulgar este Evangelho santo, puro, sem nenhuma hipocrisia, mas com toda a verdade e o objetivo maior de alcançar as almas, de poder beneficiar esta humanidade com o Evangelho e a salvação, que só vem através do servo, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Nós vemos a partir do versículo 12 ao 28, nós já observamos com que autoridade o servo veio. Era servo sim, mas servo com autoridade. Ele era o servo escolhido, ele era o servo que estava ali num propósito, e o propósito dele era nobre, era maravilhoso e continua sendo nobre e maravilhoso o propósito
do Filho de Deus. E nós vemos então, ele já começa com o quê? Com autoridade. Por isso, a primeira cena que Marcos apresenta é a cena da tentação. Ali quando Jesus, ele é batizado e diz a Bíblia que o Espírito o impele, o leva até o deserto, onde ele ficou 40 dias sendo tentado, testado ali naquele deserto. E o servo se utilizou nesse momento de tentação da própria palavra do Pai, da palavra de Deus, com a qual ele saiu vencedor. Então nós vemos que o que nós podemos obter de vitória é através da palavra do Senhor. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, só o teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então nós vemos que o próprio Jesus, ele utilizou-se da palavra escrita, da palavra da verdade, para vencer. E nós também, como testemunhas vivas de Cristo Jesus, e com o Espírito Santo que habita na nossa vida, nós podemos utilizar a palavra para vencer este mundo, para vencer as adversidades e para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós vemos aqui uma segunda cena, e a segunda cena foi a sua pregação. Ele pregava com autoridade e não como os escribas e fariseus, que eram formalistas e pregavam somente aquilo que lhe agradava e que eles tinham como certo nas suas ideias humanas, nos seus raciocínios lógicos humanos. Mas Jesus pregava com a autoridade de Deus, a autoridade do Espírito Santo. E você e eu também podemos ter esta mesma autoridade, porque o Espírito está em nós. E podemos então falar o quanto esse Jesus é maravilhoso e este Evangelho é poderoso e santo. Então nós podemos ver uma terceira cena da autoridade de Jesus, foi as suas ordens. Nós vemos ali nos versículos 23 a 26, o quanto o Senhor utilizou-se da autoridade que ele tinha na sua vida, através do Espírito Santo e através da própria palavra, quando ele estava ali no templo, e tinha um homem que ficou endemoniado. E começou então a dizer que conhecia Jesus e que Jesus era o Filho de Deus. Olha só. E Jesus falou assim para ele: olha, cala-te e sai dele. Não tem conversa com você, não tem diálogo, não. O diálogo é sai, vai embora e nunca mais volte, porque o ser humano ele tem que ser liberto e transformado, não oprimido, não cheio de tantas coisas mundanas e humanas e também de opressões de espíritos malignos, não. Jesus não tinha diálogo com espírito nenhum maligno. O Senhor Jesus, ele tinha autoridade sobre eles. E então ele dizia assim: olha, sai, cala-te e sai, não adianta ficar falando. E a autoridade do Senhor foi então mostrada e foi efetivada naquela vida, e aquele homem foi liberto. Então nós podemos ver que também dos versículos 29 ao 45, nós observamos a compaixão do servo. Jesus tinha dó, tinha compaixão, tinha um verdadeiro sentimento humano de fraternidade, de amor fraterno. Ele queria e continua querendo salvar, libertar, curar, transformar. Tanto é que ele foi e pôde então curar aquelas pessoas que estavam ali. E pôde então mostrar a sua compaixão e para que verdadeiramente ele tinha vindo ao mundo e veio ao mundo e continua o Evangelho sendo divulgado através de mim e de você. Qual que era o objetivo? Era o amor às pessoas, a salvação das almas, o bem-estar do ser humano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos observar que Jesus, ele
logo no início, sendo apresentado por Marcos no capítulo 1. Ele se apresenta como o servo, filho de Deus, mas o servo com autoridade, o servo com compaixão, o servo com objetivo, um servo que veio servir e verdadeiramente ter êxito no seu serviço, na sua obra e deixar o legado para que outros também pudessem divulgar este evangelho e também ganhar muitas almas e livrar muitos do caminho que vai para o inferno. Então estamos aqui para divulgar o servo vivo, o servo eterno, o servo maravilhoso, Jesus Cristo, o servo perfeito, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Ser servo não é vergonhoso, mas quando você é servo com verdade, com amor, quando você é servo com determinação e com objetivo nobre, você se torna príncipe. E o nosso mestre, ele qualificou-se em todos os níveis: servo, filho de Deus, príncipe, rei dos reis, senhor dos senhores, e continua amando, buscando e olhando pela vida daqueles que se voltam para ele e querem servi-lo de verdade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.